Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, estamos de volta para o segundo bloco da Parola 136, mais uma dentro do tema Sermão do Monte, hoje com a nossa escalação com 04 Decane Mente Brilhante, para dar sequência então na paróquia que nós estamos chamando aqui, Eu Porém Vos Digo, porque é uma sequência da parola passada, quando disse, ouvistes o que foi dito, e agora Jesus vem falar, eu porém vos digo. Como eu disse no primeiro bloco, Jesus usou essa expressão 5 vezes. A gente precisa entender exatamente por que ele está trazendo esse novo fundamento. No primeiro bloco, o Ilcinho trouxe uma panorama, um pano de fundo, né? Assim, uma coisa bonita. Na nossa época seria um flanelógrafo, né? Com figuras, né? Trazendo essa linha do tempo. Uma coisa maravilhosa. Se você não assistiu o primeiro bloco, corre lá, escuta o primeiro bloco, está realmente sensacional. E vamos dar sequência aqui no segundo bloco, então. E eu queria abrir essa conversa dessa vez, meninos, falando a respeito de um aspecto que ele tem tudo a ver com o tema aqui e pode passar despercebido por muitas pessoas ou até mesmo uma interpretação equivocada, né? Porque quando a gente fala de adultério, e quando a gente fala, se pega o texto aqui e fala assim, e se você olhar para uma mulher de forma indevida, né? A palavra vai falar aqui luxúria, né? Você já adulterou no coração. Muitas pessoas podem entender a seguinte coisa, então o impulso sexual é pecado. Então todo impulso sexual é algo que não é visto com bons olhos por Deus. A gente precisa quebrar esta vaca sagrada do Ilcinho, dizendo para você que nos acompanha, a seguinte coisa, sexo é bom, foi criado por Deus dentro de um propósito de aliança de matrimônio. Ou seja, Deus quando criou Adão e Eva, deu uma ordem para eles, e essa ordem era, cresçam e multipliquem-se. Até onde eu sei, meninos, só tem uma forma de se multiplicar, né? Que é através do ato sexual. Então... não é cegonha? Não, naquela época não tinha cegonha ainda. Noé é só em Gênesis 6. Então, vocês imaginem que Deus daria uma ordem a partir de algo que fosse ruim? Então, eu vou dar aqui, vocês vão se multiplicar, mas como castigo, eu vou criar o sexo. Ou seja, vai ser algo tão ruim que vocês vão se multiplicar de raiva, né? É claro que não. Tem que ser algo bom e algo prazeroso, mas a gente reforça que isso acontece dentro de um contexto de aliança. Então, Deus colocou dentro de você o desejo pelo sexo oposto. Então, é natural que uma mulher olhe para um homem e se sinta atraída por ele. É normal que um homem olhe para uma mulher e, de certa forma, se sinta atraída por ela. Existe uma diferença muito grande entre atração e luxúria. Eu acho que aqui que entra a grande questão dessa conversa nossa aqui, definir, então, o que é essa questão dessa luxúria. Ou seja, não é só a atração pura e simples, é você ter a atração e dentro de você já montar um cenário, montar um filminho, já montar uma cena em que você e a outra pessoa se envolvem de forma sexual. A luxúria, por definição, significa desregramento de comportamento sexual. Ou seja, quando o Jesus está falando assim, você não olha com luxúria, está dizendo assim, olha, você está olhando com uma conotação sexual fora das regras estabelecidas por Deus. Eu acho que aqui é um ponto importante para a gente estar tratando, porque senão pode dar a sensação que basta você olhar, né, e você já está lascado, e na verdade não é isso, né? Tem um pastor, eu não vou lembrar, a gente conheceu na época da Água Fria, que ele falava assim, a primeira olhada tá tudo certo, o problema é a segunda, né? Porque a segunda significa, olha, olhei, me interessei e vou olhar de novo. Essa segunda olhada é que é o grande problema desse negócio aqui, da questão da luxúria, né? Então, eu queria trazer esse pontapé inicial para a gente definir esse espaço de desejo. E aí eu acho que a gente pode trazer para um segundo aspecto dessa conversa. Eu lembro de semana passada o Paulinho falar de uma estrutura desse texto, e aí vocês vão me ajudar a lembrar que ele falava a seguinte coisa. A ordem do texto é assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo,
e em seguida ele vem com um exemplo prático. Tanto é que semana passada ele falou a respeito do homicídio e em seguida ele fala de oferta. E a princípio você olha e fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Jesus está abordando a questão das relações humanas, né? Então aqui existe essa mesma estrutura. Então Jesus está falando, olha, ouvistes o que foi dito sobre a lei do adultério, eu, porém, vos digo, subo a régua e trago uma nova realidade que o que vale é a parte de dentro. E em seguida ele vem com esse exemplo prático que o Chan usou no primeiro bloco, que eu propositalmente deixei em off para a gente falar nesse segundo bloco, que é a seguinte coisa. O que Jesus está dizendo aqui é assim, é melhor você perder algo que é temporário do que perder algo que é eterno. Ou seja, se você perder a mão aqui, é algo temporário, mas se você perder a salvação, é eterno. Não troque algo que é temporário por algo que é eterno. Priorize aquilo que é eterno em detrimento àquilo que é temporário. A gente pode ir por esse caminho? O que vocês acham? Podemos ir, você que manda. Eu acho que você está meio saudosista daquele que está em disciplina. Mas fazer o quê, né? Isso já mostra algo relevante, que as más companhias corrompem os bons costumes. Não é à toa que está de castigo, ou melhor, está em disciplina. E por falar, né, em má companhia, quando aqui Jesus está falando sobre esse tema da impureza, né, da impureza sexual, você tocou num tema bem interessante, e nós já falamos várias vezes aqui sobre um entendimento de C.S. Lewis, quando ele fala que a base de todo pecado, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala que a base de todo pecado é o orgulho, né? Então, se nós pegarmos isso que Jesus está falando, ele está falando, olha, acho bom você entender qual é o fundamento que está no teu relacionamento, né? E é tão interessante isso, e aí eu tenho estudado nos últimos dias um pouco do que são os bastidores de cada livro da Bíblia, né? E aí, quando nós vamos ler um pouquinho lá em 1 Coríntios, capítulo 7, olha que interessante, né? Paulo ele fala assim, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à mulher o que é devido, ou seja, isso que o Arthur falou, e também, semelhantemente, a mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o marido também o tem. Então, o que Paulo está falando aqui? Nós temos que saber o que está acontecendo por trás, né? Paulo está falando sobre uma região onde nós tínhamos o templo de Afrodite, né? Onde basicamente a galera aloprava mesmo ali, era o sacrifício que era feito ali, era um altar de adoração através da impureza sexual, né? E por outro lado, para o homem, era o templo de Apolo. Então você vai ver muita coisa voltada para a questão da prostituição também dentro desse cenário. Então, Paulo está introduzindo o seguinte, olha, vocês, igreja, vamos lembrar que as cartas de Paulo a Coríntios são cartas de correção, né? E aqui ele está falando o seguinte, olha, povo, vocês estão muito loucos. Porque, assim, vocês estão achando que agora que vocês fazem parte da família de Deus, vocês podem manter a mesma conduta que vocês estavam tendo antes. Vocês estão achando que agora o que está acontecendo aqui é que você pode manter a mesma conduta como se você estivesse servindo a Deus Afrodite, né? A rainha Afrodite, o nome que você queira dar, ou Deus Apolo. Não, agora mudou. Agora, o que vocês têm que entender é que o propósito de Deus sempre foi ter um casamento santo. Por isso que em Hebreus vai dizer que o leito tem que ser sem mácula. E aí abre um parênteses aqui, que muitas pessoas falam assim, bom, eu sou casado, sou cristão, entre quatro paredes tudo pode. Ei, não é assim que funciona. Eu lembro muito de um pastor que ele falou da seguinte forma, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5 que nós, maridos, devemos amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você já parou para pensar se Jesus ele faria algumas coisas que você faz no quarto com a tua esposa? Uau, isso é pesado, isso é muito radical. Não, é só você entender,
né? Porque a palavra fala que nós, maridos, deveremos entregar a nossa esposa imaculada, sem ruga. Se bem que tem algumas esposas aí que já tá com uma pé de galinha aqui assim, mas aí é outro papo. Então você vê que Paulo, aqui em Coríntios, ele está dizendo algo relevante. Ele está falando, olha, não pode mais ter no meio de vocês impureza, não pode ter mais luxúria. Vocês têm que entender que agora vocês são um. E ele trata essa questão da impureza de uma forma tão tremenda que Paulo chega assim a ponto de falar assim, olha, eu se fosse vocês, deveriam se manter como eu me mantenho, ou seja, solteiro, tá tudo certo, tal, segue a vida. Mas olha, se você não tem esse dom, né? Se você não tem esse carisma, se você não tem essa possibilidade de viver uma vida de celibato, né? Jesus até certa vez ele vai falar que o celibato ele tem aquele como dom, aquele por opção e aquele que foi castrado. Mas se você não tem isso como um dom, ele fala assim, ó, que se case, não viva abrasado, né? E aí ele está falando o seguinte, olha, e isso é tão sério, e aí algumas pessoas pegam esse texto de Paulo e vai falar que Paulo é machista ou ele vai contra o feminismo. Não é nenhuma nem outra. Ele está falando o seguinte, olha, agora que vocês são filhos de Deus, vocês têm que entender que o padrão do reino é a mulher e o homem são um. É monogamia, não é poligamia. E, portanto, vocês têm que parar com essa palhaçada de sair pegando um e o outro aqui. Não existe mais isso. Agora, o corpo do homem é da mulher e o corpo da mulher é do homem. Isso não é machismo. Isso não é feminismo. Não estou rompendo com nada. Ele só está estabelecendo um princípio. Ei, daqui por diante, você vai prestar conta do teu corpo. E aí nós vamos entender um pouco mais de profundidade quando Jesus ele vai falar a respeito do que é o adultério. Você entende? Olha como a palavra ela é linda, como ela se interrelaciona. E muitas pessoas vão dizer o seguinte, mas Paulo fala uma coisa e Jesus fala outra. Não, Jesus fala uma coisa e Paulo complementa. Paulo coloca uma camada apostólica em cima disso. Mas nós não falaremos sobre isso agora, porque eu vou deixar o meu amigão Xandão falar um pouquinho. Que beleza. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Mas vamos lá, filho. Eu quero começar, então, a minha fala, dando continuidade do que você falou, em Romanos 12:2, que diz assim, e não vos amoldoeis ao sistema deste mundo, mas seres transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a gente precisa, o que eu entendo, é retornar a palavra para todos os aspectos da nossa vida, para o casamento, para a área sexual, como foi citado, porque a gente pode estar dentro de um casamento tendo práticas sexuais que não agradam a Deus, e a gente está enquadrado lá em 1 Coríntios 6:9, daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Tem uma brecha ali, mas está dentro de um casamento entre homem e mulher, mas você pode estar numa brecha dentro do que vocês estão falando, de impureza sexual, uma série de coisas. Infelizmente, tem muita gente que fala hoje que dentro de 4 paredes vale tudo. E a gente sabe que diante do Senhor não é dessa maneira, né? Deus estabeleceu, existe um porquê, existe princípios espirituais e existe também princípios aqui de saúde, né? Que vai interferir na saúde das pessoas. Mas eu queria apimentar isso, e eu sei que talvez algumas mulheres vão ficar bravas comigo, porque o texto vai falar aqui de algo que é interessante, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. 1 Coríntios 7, quando o Will citou, no versículo 5, vai dizer assim, portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Ele está falando de sexo entre o casal. Apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, unir-vos novamente, para que Satanás, o diabo, nosso adversário, não vos tente por causa da vossa falta de controle do apetite sexual, do homem ou da mulher. Então, olha que interessante, existe só uma brecha
dentro do casamento para que não tenha a prática sexual? Oração. Eu vou me consagrar à oração de tal forma que eu vou fazer vários jejuns, inclusive do sexo. Então, quando a gente olha para esse texto, ele vai falar assim, exceto por mútuo consentimento. Por mais que um homem queira ou uma mulher queira fazer uma consagração desse nível, ainda assim está ligado ao cônjuge. O cônjuge tem que topar. E aí ele vai falar, mas quando acabar esse período de consagração, volta rápido. Para quê? Para o ato sexual. Né? Então, não vos negueis uns aos outros, exceto. Por que eu falei apimentar? Eu não sou casado, vocês dois são. Não quero colocá-los na berlinda agora. Mas a gente ouve que muitas vezes, quando tem uma briga, quando a situação não está boa por algum motivo, a área sexual é que para. Né? Quando ele já deixa muito claro, Paulo está deixando claro aqui, o Senhor, através da vida de Paulo, fala, olha, quem vai tentar vocês nessa área é o diabo. Porque ele sabe da necessidade fisiológica do ser humano. Então, quando a gente ouve assim, faz 1 ano que não tem ato sexual, é estranhíssimo isso. Exatamente, por isso que eu quis abrir a minha fala aqui com o texto de Romanos 12, 2. A gente precisa mudar o nosso mindset, tá certo? O mindset. E não é, eu estou brigado, a mulher ela está brigada, não é isso. A gente começa a entender que não pode ter espaço para que o inimigo uma hora entre num relacionamento e aí vai só fortalecer o que Jesus falou, olha, você olhou, pecou, porque muitas vezes se não está bom em casa, o cara acaba olhando fora, ou a mulher acaba olhando fora. E aí hoje tem muitas opções, hoje tem a televisão, hoje tem a internet, hoje tem várias coisas que tá levando as pessoas a terem acesso a esse tipo de atitude que uma hora pode culminar numa atitude física literal. Então, eu queria apimentar por causa disso, mas a gente precisa renovar nossa mente, olhar quem está nos ouvindo, se já está um tempo sem, é hora de rever, se é falta de perdão, precisa perdoar, se precisa entrar em acordo, por qualquer que seja a situação, para que o sexo não pare dentro de um relacionamento. Esse que eu acho que é o grande ponto, muitas vezes, nos dias de hoje, que as pessoas procuram fora e a gente vai falar assim, porque em casa não tem. Isso que você falou é tão sério que você vai ver também algo que é bem, bem cruel, que é o casal utilizando o sexo como uma ferramenta de troca. E aí seria uma palavra que é bem dura, que é prostituição. Mas vai falar, rapaz, como assim prostituição? Eu não estou procurando fora. Mas se você troca dentro do teu casamento o sexo como me dá um carro, me dá uma roupa, porque você não fez tal coisa, sabe? Você pode estar trazendo um espírito de prostituição para dentro da tua cama, para dentro do teu lar. Né? Então é algo que também você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que você tenha que refletir a respeito. Tem aquele livro chamado Ato Conjugal, que eu recomendo que todos leiam. E tem um capítulo, esse livro é escrito por um pastor e uma pastora, e, se eu não me engano, os dois também são psicólogos. E chega um determinado capítulo que o autor fala assim, não sei se é ela ou ele que está escrevendo, porque eles vão fazendo uma dobradinha no livro, ele vira e fala assim, mulher, saiba de uma coisa, o homem, ele precisa, você gosta, então tem uma diferença. O homem precisa, a mulher gosta, né? E ele fala, muitas vezes você, mulher, vai ser a válvula de escape para aquilo que o teu marido está precisando. Então, sim, ele fala dessa forma, ele vai te procurar porque você vai ser a válvula de escape. E muitas vezes a mulher, por não entender isso, né, acaba trazendo exatamente essa consequência para dentro do casamento que o Xandão leu aí, né? Negando. Então, veja, Paulo está sendo muito categórico. Olha, se for para você se privar,
Se prive por um propósito, por um período, e depois manda bala, né? Mas não por outro motivo. Até porque, se você não está fazendo isso, se você está adotando uma premissa errada dentro do seu casamento, saiba que de Satanás ele vai poder ganhar vantagem sobre você. E a palavra fala que nós não devemos negar os ardis de Satanás. Posso usar um outro termo aqui, Wilson, talvez mais fofinho, né? Mas eu acredito que vai escandalizar muita gente. Eu ia nesse sentido do que você falou, do uso do sexo como uma ferramenta, como uma moeda de troca, mas eu quero usar um outro termo aqui, que existem muitos casamentos, muitos relacionamentos entre homens e mulheres, onde o marido ele é adestrado. O que é adestrado? Faz a coisa certa que você ganha biscoitinho. E existe muito, tá? Tem muito casamento, tem muita mulher que se transforma numa adestradora de marido. Então você vai lá, você faz ajuda em casa, ou faz uma coisa que ela te pediu, você vai lá e ganha biscoitinho. Isso me traz um pensamento que é um pensamento de um relacionamento baseado em troca, né? E esse tipo de relacionamento ele é prejudicial não só dentro do casamento, mas a gente pode expandir isso no relacionamento do homem com Deus. Ou seja, Deus, eu faço tudo certinho, me dá um biscoitinho, me dá uma bênção, me dá uma coisa que eu preciso, me dá uma coisa que eu quero, né? E aí a gente vê muitas vezes pessoas se relacionando com Deus dessa mesma forma. Da mesma forma que você transfere isso do casamento para com Deus, e às vezes vice-versa. Porque muitas pessoas retratam dentro do casamento aquilo que elas vivem com Deus. E tem muita gente ainda se relacionando com base na meritocracia. E isso é uma mentalidade escrava. Isso é uma mentalidade, não é mentalidade de filho, é mentalidade escrava. Eu estou trazendo essa questão do condicionamento ou do adestramento, porque para mim isso tem tudo a ver com a questão do comportamento sexual e até mesmo no comportamento social, né? Então, é aquilo que o Paulinho falou na semana passada. Se a gente simplesmente fala assim, não faça, com medo da consequência, ou seja, não olhe uma mulher com luxúria, porque isso vai trazer consequência para sua cabeça, isso automaticamente coloca dentro do coração do homem uma sementinha chamada medo. Então, ele não faz por amor, ele faz por medo da consequência. Vamos trazer isso para uma realidade fora dos relacionamentos? Eu hoje peguei estrada, estava vindo de outro lugar aqui para Curitiba, e eu percebi o quanto a gente é adestrado socialmente com base no medo. E aí eu vou trazer essa história para vocês, porque é uma história que eu uso aqui quando eu vou ministrar os cursos que eu faço aqui. Quando você pega estrada, a placa de sinalização diz 80 por hora. Ok? A placa está lá, 80 por hora, e você sabe que você tem que andar 80 por hora. Pergunto, as pessoas andam 80 por hora? Não. Andam a 90, a 100, a 110, né? Qual é o único motivo que faz com que as pessoas andem a 80 por hora? A multa. Radar. Ou seja, elas andam a 100, a 110, a 120 e reduzem 50 metros antes do radar, que aponta e afere os 80 por hora. Passado o radar, o que a pessoa faz? Ela reacelera o carro e volta a 120 por hora. Isso significa que está obedecendo? Isso significa que está com medo da consequência. Significa que você veio de São Paulo para ir e não respeitou o sinal. Significa que vai chegar uma multa. Depois eu quero falar com o seu chefe aqui. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente se comporta só com medo, à base do medo. E aí, a história do carro é exatamente isso. Você reduz a velocidade não por obediência, não porque você entende que aquilo é necessário. Você só reduz a velocidade porque você não quer levar multa. Então, você percebe que essa questão ouvistes o que foi dito e eu, porém, vos digo, Jesus está tirando a lei de um lugar de, olha, não tenha medo da consequência, deixe de fazer por amor a mim. O novo patamar é o amor. Você faz por obediência, por amor. Você não faz por medo da retaliação.
E hoje o que a gente vê muitas vezes, e aqui dentro do texto está falando dessa questão da luxúria, mas isso cabe em qualquer uma das relações, né? A relação do adestramento social. Então eu faço certo para ganhar presentinho, ou de Deus ou do cônjuge, tanto faz. Então Jesus ele levanta uma questão aqui que é a seguinte coisa: eu estou preocupado com o teu coração. Eu estou preocupado com aquilo que está dentro de você. Porque aquilo que está dentro de você é o que vai retratar aquilo que você faz para fora. Então, essa questão de preocupar com o coração, de guardar com o coração, eu quero encerrar minha fala com um texto, para poder dar um embasamento bíblico, né, para isso aqui que eu estou falando tudo, porque pode parecer que eu estou pegando essa reflexão tudo na revista da banca de jornal, mas não, eu pensei que você ia citar o Código de Trânsito, né? Não. Pensei que você ia pegar o Código de Trânsito brasileiro e citar exatamente isso, né? Mas o Paulinho disse, então tá bom. Mateus 15, 19 vai pegar uma seguinte coisa para a gente. A partir do 18, ele fala assim: mas o que sai da boca do homem vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, as mentiras e as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então você percebe que toda a fonte do pecado, toda a fonte da luxúria, da prostituição, da mentira, do furto, é tudo o quê? Fonte vem do coração. Então a gente tem que estar sempre ressaltando isso, tem que guardar o coração. E todas as vezes que Jesus vai subir a régua em relação à lei, ele vai trazer isso para um aspecto do coração. Grande oráculo está aqui. Então, com isso eu encerro a minha fala. Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa. Que você está com muita saudade do Paulinho. Paulinho, por favor, não deixa mais o Arthur sozinho aqui, né? Eu só queria fechar com um ponto aqui, que a gente não abordou, que é o verso 31, né, de Mateus, capítulo 5, porque ele vai dizer assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, né, a expõe a tornar-se adúltero. Nós falamos aqui sobre o princípio do amor e tudo mais, né? Mas Jesus aqui ele está dizendo algo que é tão forte, porque o repudiar ele vai muito mais além do que você simplesmente deixar de lado. Isso aqui é importante porque nós não vamos entrar no aspecto doutrinário aqui, nós respeitamos o entendimento de igreja A, B e C, mas nós estamos falando daquilo que a Bíblia está falando. E aqui Jesus ele está falando sobre uma lei que foi estabelecida. Por quê? Porque eu amo, eu vou manter o meu casamento. Porque eu amo, eu vou perdoar. Porque eu amo. Só que aí vem um ponto que talvez cria um nó na nossa cabeça, que vai lá para o próprio texto de Paulo, que nós estávamos lendo lá em Coríntios. E ele fala a respeito da estabilidade do casamento. E aí, só para deixar esse ponto aqui, Paulo ele não contradiz Jesus, mas Paulo ele soma com Jesus. Porque o que ele vai falar é uma palavra apostólica. O que Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 7, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu recomendo que você leia, mas com essa visão. Porque Paulo está falando o seguinte: olha, Jesus ele trouxe esse entendimento, mas ele não falou a respeito de. E aí é a famosa discussão: o meu marido me bate, o meu marido ele me despreza, o meu marido ele exerce um assédio, o meu marido ele exerce violência física, psicológica, moral contra mim. E é isso que Paulo está falando aqui. Né? Paulo está trazendo uma camada, dizendo o seguinte: olha, Jesus ele falou aquilo, mas através de uma palavra apostólica, eu estou trazendo para você algo. Por quê? Muitas vezes, por uma falta de equilíbrio, e isso é muito sério, uma falta de equilíbrio, aquela mulher ela está apanhando, ela está sendo violentada dentro de casa. E aí ela vai no gabinete do pastor, e vai lá no gabinete do pastor Xandão. E o Xandão, ele vira e fala o seguinte: não, irmão, vamos estar orando por você. E aí, no domingo seguinte, a mulher está arrebentada, já está com o braço quebrado, sem dente já,
E o pastor está falando, não, nós vamos continuar orando. Só que, sabe, Paulo está falando algo sobre equilíbrio. Então, ele está falando aqui, introduzindo um conceito que é basicamente dizendo o seguinte, olha, a base de tudo é o amor. E porque eu amo, e porque eu sei que isso acontece, então agora eu te explico como que você vai ter que prosseguir daqui para frente. Isso é tão importante porque isso traz um refrigério, porque muitas vezes, por uma falta de equilíbrio, nós estamos vendo mulheres, aí eu estou falando especificamente para mulher, sofrendo violência, violência psicológica, vivendo violência física, violência moral, quando, na verdade, Jesus jamais, aí nós voltamos lá para Efésios capítulo 5, porque Jesus jamais ele violentaria sua noiva. Jesus jamais ele exerceria um assédio moral sobre a sua noiva. Jesus jamais faria algo nesse sentido. Então, Paulo, ele vai trazer uma realidade que seria no estudo de Hernandes Dias Lopes, a quem eu acho tremendo esse estudo que ele faz de Coríntios. Ele traduz o seguinte, olha, Paulo, ele não contradiz Jesus, mas ele simplesmente ele traz um elemento adicional daquilo que Jesus não falou a respeito, e aí debaixo de uma palavra apostólica. Isso traz um equilíbrio, isso traz saúde numa vida cristã, para que a gente tire até um peso, né? No primeiro bloco, a gente falou algo aqui, talvez você que nos ouviu ficou assim, poxa, espera um pouquinho, então significa que eu tenho que viver num cárcere e tal, mas na verdade a palavra fala que para a liberdade é que Cristo nos chamou para a liberdade, né? Então, não é para trazer um peso sobre você. E o Xandão, ele comentou, quando a gente estava fora do ar, algo que muitas vezes uma pessoa vira e fala, né? Ah, mas eu não quero saber sobre isso porque eu prefiro ficar na ignorância, porque aí Deus não vai cobrar de mim. Mas sabe de uma coisa? Deus nos chamou para a liberdade. Então, muitas vezes, nós vemos mulheres, e estou falando especificamente sobre mulher, né? Mas também sabemos que isso pode acontecer, como bem o Arthur falou. Nós vamos ver mulheres sendo mantidas dentro de um cativeiro financeiro, um cativeiro emocional, sabe, que é algo tão nefasto. E a palavra não nos ensina dessa forma. A palavra nos ensina a ter um equilíbrio. Amém? Amém. Eu entendo que a gente precisa viver o evangelho pleno, né? Quero fechar até com uma sugestão, mas eu não quero espiritualizar a coisa, mas eu quero contar de um amigo meu que ele falou, Xan, eu tive um sonho de como é que eu deveria uma atitude na cama que daria mais prazer à minha esposa. E ele falou, e eu fiz e deu. E não era nada fora da Bíblia. Um cara crente, um cara de oração, um cara muito compromissado com o Senhor. Ele falou, cara, você não vai acreditar. Ele não me contou nada, né? Mas ele só me deu esse testemunho, que Deus deu uma direção para ele. Eu falei que eu não queria espiritualizar, mas eu entendo assim que a gente tem resposta em Deus para todas as coisas, inclusive dentro de um relacionamento, até na área sexual, como acabei de citar. Cara casado, tudo direitinho. Eu sou solteiro, acho que eu já falei isso, e aí eu fiz uma oração, falei assim, como é que eu toco a minha vida? Da melhor maneira possível. E eu escutei assim, eu acabei de fazer a pergunta, eu escutei uma voz, como se você estivesse falando comigo. Leia os escritos de Salomão. Só isso. Essa foi a frase. Eu achei interessante que não foi assim, não leia os livros, leia os escritos, né? E aí, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares. E Cantares eu sempre deixei para lá, porque Cantares é um romance. A realidade é que Cantares, a verdade é que Cantares é um romance. Dá para se trazer entre Jesus e a igreja? Dá, mas ele está falando do amor de Salomão por uma mulher. E aí, eu fui ler Cantares depois de muito tempo. E eu fiquei espantado, são só 8 capítulos, e essa é a minha sugestão de livro. Quer ler um livro legal sobre romance? Lê Cantares, 8 rapidinho, você vai matar isso. E eu desafio você a achar Salomão reclamando da Sulamita e Sulamita reclamando de Salomão. Não há. Você pode ler, anota, põe aqui nos comentários, reclamou sim. Então vai ler 200 vezes, e ali... O que me chama a atenção? Na minha Bíblia, diz assim,
eis o cântico dos cânticos, King James. Na hebraica está assim, o cântico sublime de Salomão, o maior, o excelente. E ele está falando de um relacionamento. Então, quando a gente olha para a vida cristã, eu olho para a minha vida de oração, para de jejum, olho para a minha vida financeira, dentro da palavra, olho para a minha vida sentimental, Cantares tem que ser uma referência para mim. Onde eu vou olhar para minha esposa e eu vou parar de reclamar dela para qualquer outra pessoa. Ele não reclama, eles só falam bem um do outro. E muitas vezes os casais hoje, a gente acabou indo por várias linhas, né, desse texto aí de Mateus 5, mas eu entendo que Deus quer que os casais se reconciliem através da própria palavra. Tira tudo aquilo, né, que estão falando, vem andar pela palavra, inclusive no relacionamento. E aí eu entendo que nós seremos muito mais felizes do que já imaginamos ser. Amém? Era isso. Amém. Então, chegamos ao final da parola 136, mais uma dentro do tema Sermão do Monte. Semana que vem estaremos de volta com mais uma parola e você já sabe, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e agora na trinca de podcasts, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Tem os paroleiros lá. Nos siga, curta esse vídeo e compartilhe com muitas pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.